Professor, eu não consigo aprender matemática. Professor, matemática é muito difícil. Professor, eu tenho que ter base para aprender matemática. Galera, nós somos o que pensamos. Claro que matemática tem que ter base. E, por exemplo, a gente vai ter aqui alguns eventos antes do lançamento do nosso curso de Matemática do Zero esse mês e de Raciocínio Lógico, onde a gente vai mostrar estatísticas e crenças limitantes. Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é: a matemática não é má. Não é má. Ela é boa, né? Ó, matemática. Tira o má e bote boa. Eu tenho um grande amigo, professor de matemática e raciocínio lógico, professor Daniel Lustosa, que ele diz exatamente isso. A matemática não é má, é boa. Então não é a matemática que é a boa, tá? E, gente, aproveitem aí, tá? E sigam aí. Se inscrevam aí no canal do meu amigo professor Daniel Lustosa, excelente professor. E com a gente não tem essa, tá? Eu costumo dizer que existem muitas brigas, né? Muita coisinha de estar professor falando mal do outro. Aqui não, gente. Aqui a gente sempre tem esse intuito, tá? Então, falando aí que nem o meu amigo Daniel, a matemática não é má, ela é boa. E com o método Sorman, aí é que ela vai ficar boa mesmo. Você tem que pensar positivo. A base dentro do nosso curso de matemática básica, a gente vai colocar para vocês, tá? Então, vamos embora quebrar aí as bancas. Porque, ó, tem provas aqui que a gente vai resolver hoje. Questões e as dicas que a gente vai dar. Provas agora do domingo, que a banca não coloca a prova lá, e eu vou atrás e pego com os alunos, porque pode ter certeza que nós somos atualizados. Então, vamos embora. Gente, essa primeira questão, uma questão agora, ó, recente, da VUNESP, e ela diz o seguinte: um comerciante reajustou o preço de um produto em duas etapas. Primeiro aplicou um aumento de 40% e depois, sobre o novo valor, aplicou um segundo aumento de 25%. Considerando os dois aumentos sucessivos, isso equivale a um único aumento percentual de, ou seja, ó, vê, eu dar um aumento de 40% e em cima desse aumento dar um outro aumento de 25%. Isso equivale a um único aumento de quanto? Eu sempre digo, ó, o óbvio nunca é resposta em porcentagem. Ah, aumentou 40, depois aumentou 25, aumentou 65. Não. Não é. Gente, veja, ó, eu ensino esse tipo de questão de três maneiras no curso. Primeiro, adote o 100, que a luz acende. Se você estiver na escuridão, adote o 100, que a luz acende. É uma maneira. Você pode fazer adotando que o preço do produto é 100. Outra maneira, utilizando os fatores de aumento. Que eu não acho legal. Tem gente que gosta. E a outra, a minha dica, método Sorman, ó, que é o método SMJ. Pessoal, que desgraça é isso? SMJ, soma, multiplica e junta tudo. Primeiro, ó, como são aumentos, você vai considerar os dois positivos, ó, e vai somar eles. Professor, como assim? Se aqui no lugar de aumento fosse desconto, aí você não ia botar 40, ia botar menos 40. E aqui fosse aumento, ia continuar 25, ia somar, ó,
menos 40 mais 25. Se fosse um desconto de 40 e um aumento de 25. Professor, e se fosse dois descontos, um de 40 e um de 25? Ia ficar menos 40, menos 25. Então, primeira coisa, ó, como for aumento, os dois são positivos. Primeiro, somo os valores. Dá 65. E agora, professor, multiplique os valores divididos por 10. Professor, sempre por 10, sempre. Professor, por quê? Milagre não se pergunta, se aceita. Então, ó, 40 dividido por 10, 4. 25 dividido por 10, 2,5. Quanto é 4 vezes 2,5? 10. Soma os valores, considerando os respectivos sinais. Ah, se fossem dois descontos, menos 40, menos 25. Como são dois aumentos, 40 positivo, 25 positivo. Somei. Depois multiplico cada valor dividido por 10. E agora, professor, junta tudo. Ó. Junta, os dois estão positivos. 65 com 70. 75. Ou seja, ó, deu positivo no final. Um aumento de 75%. Letra C. Gente, você poderia botar o símbolo de porcentagem, mas aplica a dica, a resposta acabou. Tem que estar acompanhado de um símbolo de porcentagem. Letra C de casa. Vamos embora. Obrigado, Rafael. Rafael está dizendo aí, professor, parabéns pela humildade de estar indicando canais de outros professores. Gente, esse mundo já tá tão louco. Uma desunião braba. Que não tem nada demais você, né? Ajudar um amigo. Ajudar um colega. Que sabe que o cara é bom e tem potencial. E vai somar para ajudar você. Mas assim, infelizmente o campo que a gente vive, principalmente professores que são muito desunidos, eu vejo, ó, gente, vocês não sabem a lapada que eu tomo. Professores que se juntam para botar aula no mesmo horário, para criar fake, ficar comentando. Depois o acerto é com Deus. Eu faço o meu. E graças a Deus tem dado muito certo. Não sei se a galera sabe, mas eu sou concursado do Estado e sou concursado no Instituto Federal e pedi licença sem remuneração dos dois só para me dedicar às exatas. Eu vivo hoje através do exatas e desenvolvo esse trabalho também aqui social para a galera que não pode comprar um curso. E é isso. Deus tem me abençoado muito. Oh, meu Deus. Obrigado. E, gente, coloque Deus à frente na sua caminhada. Pessoal, eu não acredito, não. Então coloque sua força lá que você acredita. Não tem como dar errado. Faça sempre o bem. Vamos embora. Deixa o povo brigar. Gente, questão 2, ó. Eu vou fazer essa questão de duas maneiras. Primeira maneira, segunda maneira. Quem assistiu a aula de matemática do zero, a aula 1, que a gente falou lá sobre os números naturais, e eu falei de número par, de número ímpar, matava essa questão tranquilo. Então, eu vou fazer primeiro a resolução do malandro e a segunda é a resolução daquele cara mais rebuscado que ama matemática. Vamos lá. Considere um número inteiro par. Se o seu dobro for somado à sua metade, o resultado é certamente um múltiplo de... Vamos lá. Ó, veja. Considere um número inteiro par. Se o seu dobro... Então, gente, eu vou pensar aqui em números pares, tá? E aí ele diz, ó. Se o seu dobro... Vamos lá. Eu vou pensar aqui, por exemplo, ó, no número 4. E aqui eu vou pensar no número 10. E aí ele diz, ó. Se o seu dobro... Quanto é o dobro de 4? 8. For somado à sua metade.
A metade de 4, 2. O resultado vai ser um múltiplo, ó. Aqui deu quanto? Deu 10. Deu 10 o resultado. É um múltiplo, ou seja, é divisível por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Sim. Por 6? Não. Por 7? Não, olha. Eu adotei um valor. Adotei 4. Deu um múltiplo de 5. É divisível por 5. Agora eu peguei o 10. O seu dobro. Quanto é o dobro de 10? 20. Somado com a sua metade. Com a metade de 10? 5. Isso aqui dá quanto? 25. É múltiplo de 3? Não, né? De 4? Não. De 6? Não. De 7? Não. De quanto? De 5. Então, qualquer valor que você pegue para o dobro dele, somado à metade dele, sempre vai ser um número divisível por 5. Tá aí. Professor, e matematicamente? Vamos lembrar agora o que vocês aprenderam lá na aula que está aqui de graça de matemática do zero. Lá, ó, um número par, você escreve ele assim, ó, 2n, né? Claro, onde esse n é um número inteiro. Gente, o dobro de um número é sempre par. O dobro de um número, 2n, é sempre um número par. Então, 2n é a representação geral de um número par. E aí ele diz, ó, vamos lá. Se o dobro desse número, ou seja, o dobro de um número par, que é quem? 2n. For adicionado à sua metade. A metade desse número é pegar ele e dividir por quanto? Por 2. Então aqui vai ficar quem? O dobro de 2n. 4n. Mais, ó, sobra n, né? 4n mais n dá quem? 5n. Gente, 5 vezes alguma coisa, onde esse n é inteiro, é um múltiplo de 5. Se o n for 0, 5 vezes 0, 0. 0 é múltiplo de 5, é divisível por 5? É. 5, se o n for 1, 5 vezes 1, 5. Se o n for 2, 5 vezes 2, 10. Não tem ponto correr. Só se fosse 7 vezes alguma coisa. Um múltiplo de 7. Então, 5n é um número que está na tabuada do 5, né? Ou seja, o número é divisível por 5. Então, ó, isso aqui é do malandro, isso aqui é o matemático rebuscado. Tá aí, letra C de casa. Tranquilo? Então, aqui é o malandro resolvendo. O malandro. A malandragem matemática. E aqui, ó, é o matemático rebuscado resolvendo. Aí você escolhe. Quer ser malandro, matematicamente falando, ou quer ser o matemático rebuscado? Vamos embora. Gente, tá aqui, ó. Olha essa prova aqui, ó. Instituto AOCP, Sanisul. Prova agora domingo. Já tá aqui. Questãozinha de regra de 3 composta que um aluno querido me enviou. Vamos lá. Considere, e outro, ó. Instituto AOCP, você não pega a prova. Essa prova não tá em nenhum site de concurso. E nem vai ficar. Mas tá aqui, ó. Quando eu digo a vocês... E isso a gente coloca dentro dos cursos, atualizado. Considerando que 24 agentes em saneamento, trabalhando 6 horas por dia, demoram 6 dias para executar a limpeza e a manutenção das estações de tratamento e das demais unidades operacionais integrantes dos sistemas de habitação, de abastecimento de água. E ele diz, com base nessa informação,
para executar o mesmo serviço, que é o quê? Limpar, né, e fazer a manutenção das estações de tratamento das demais unidades operacionais integrantes dos sistemas de abastecimento de água. Então, para fazer essa mesma coisa, trabalhando 8 horas por dia durante 12 dias, é necessário o total de... Gente, quais são as grandezas que eu tenho aí, ó? Vamos lá. Quantidade de agentes, quantidade de horas por dia, quantidade de dias e o serviço. Esse serviço é constante, é o mesmo. Eu tenho aí 4 grandezas, né? Eu tenho uma regra de 3 compostos, ó. É só fazer o método da causa-consequência. Quem é meu aluno sabe que esse método eu não preciso analisar se a regra, as grandezas são diretas ou inversas. A consequência é sempre o que o sujeito faz, o que é produzido. Gente, o que é que os caras estão fazendo? Um determinado serviço. Acabou. Isso é a consequência. O serviço é esse aqui, ó. Que é o mesmo, é constante. Não é à toa que ele disse, para executar o mesmo serviço. Estão fazendo o serviço. Então, isso é a consequência, é o que está sendo realizado. Que geralmente vem acompanhado de um verbo, né? Ó, executar. Então, isso é a consequência. O resto é causa. Quem é causa? Quantidade de agentes, quantidade de horas por dia e quantidade de dias. Pronto. Vamos lá. Ele diz o quê? Ó, 24 agentes trabalhando 6 horas por dia, demoram 6 dias para fazer um serviço. Aí você bota assim, um serviço. Sempre que o serviço que está sendo feito é constante, bote em um. Feito sempre. Está fazendo um serviço. Que serviço é esse? Executar a limpeza e a manutenção das estações de tratamento. Sempre a última coluna é o que está sendo realizado. 5 máquinas imprimem 8.000 cópias em 6 horas. Sujeitos são as máquinas. O que é que as máquinas estão fazendo? Imprimindo cópias. A quantidade de cópias é a última coluna. É a consequência. E aí ele diz pra gente o seguinte. Com base nessas informações, para executar o mesmo serviço, ó, um serviço, trabalhando 8 horas por dia, durante 12 dias, são necessários quantos agentes em saneamento? Não sei, X. Professor, então, qual é o primeiro passo mesmo? Identificar o que o sujeito faz, a consequência. Está na última coluna. Separa do resto. Sempre a causa é reta. Gente, sempre onde tem a causa, você vai meter uma reta, ó. Reto na causa, reto na causa. Sempre reto. E aí vai fazer o seguinte agora, ó. A reta que está em cima desce e a reta que está embaixo sobe. Gente, sempre, sempre isso. Reto na causa. A reta que está em cima desce. A reta que está embaixo sobe. É só multiplicar agora, ó, quem está na mesma reta. Vamos lá, ó. X vezes 8 vezes 12 vezes 1 iguala ao produto que está na outra, ó. 24 vezes 6 vezes 6 vezes 1. Ó, um de um lado, um do outro. Vamos passar, isso aqui está multiplicando, né? Passa para o outro lado dividindo, ó. Quem é X? 24. Fazer logo, ó. 6 vezes 6, 36. Passe o 8 e o 12.
Tá multiplicando, passa o quê, gente? Dividindo, ó. Agora fica fácil, ó. 24 por 8. 3. 36 por 12. 3. 3 vezes 3. 9. Ó. 9 agentes em saneamento. Letra B. Gente, essa prova foi agora, domingo. Ó. Já tá aqui. Procura aí pra ver se você acha a prova. Por isso que eu digo, filho. Às vezes as pessoas não valorizam. Valorizem esse canal. O que a gente faz aqui é feito com muito amor. Vocês têm aula todos os dias. Um quadro agora novo, todos os dias, meio-dia das exatas. Vai ter o quadro Domingão das exatas. Cara, é pra você gabaritar. Então, dê o like. Não quero piques, não. Dê o like, filho de Deus. Curte e compartilha. Vamos pra próxima. Questão 4, da Selecom. Em uma escola, um professor pediu aos alunos que numerassem as páginas de um livro de atividades de 1 até 304. Ao final, um dos alunos ficou curioso e quis saber quantas vezes o algarismo 1 foi escrito durante a numeração. Quantas vezes o algarismo 1 aparece nesse intervalo? Galera, já pegou a dica do tio. Eu vi um monte de professor fazendo aí, contando. 11, 21, 31, 12, 13, 14, 15, 16, aí vai contando quantas vezes o 1 aparece. Gente, divida isso sempre nos intervalos que eu dou a dica, ó. Vamos lá. De 1 até 99. De 100 até 199. Aí vai. De 200 até quanto? 299. Se eu quisesse. Agora, de 300 até 399. Certo? Aí de 400 até 499. Mas como ele quer até 304, do 300 até o 304. Teve uma questão agora recente, parecida, que ele botou 307. Tá aqui até na minha cabeça. Vamos lá. Sempre nesses intervalos aqui, ó. Isso é dica. Para não contar. Sempre nesses intervalos, de 1 a 99, de 100 a 199, de 200 a 299, de 300 a 399, de 400 a 499, de 500 a 599, de 600 a 699. Todos os algarismos de 1 até 9, eles aparecem 20 vezes na unidade e na dezena. Por exemplo, ó, lembre, 435, aqui é unidade, dezena, centena. Todos os algarismos de 1 a 9, nesses intervalos aqui, se fosse aqui de 300 a 399, eles aparecem 20 vezes na unidade e na dezena. Só aqui já tem 20, 40, 60, olha. Só que você tem que se ligar na centena, gente. Porque, ó, aqui, como ele quer o algarismo 1, ó, como ele quer o algarismo 1, o 1 vai aparecer na centena, no 100, 101, 102, 103, 104, até 199. Sabe quantas vezes? 100 vezes na centena. Por exemplo, de 200 até 299, o 2 aparece 100 vezes.
na centena. Do 300 até o 399, o 3 aparece 100 vezes. Do 400 ao 499, o 4 aparece 100 vezes na centena. Agora, de 1 a 9, sempre nesses intervalos, todo mundo aparece 20 vezes na unidade e na dezena. Só que eu já tenho, ó, 20, 40, 60 com 100, 160. Ó. Tem 160 aqui, tem 161. Só que vamos lá, né? Do 300 ao 304, ele ainda vai aparecer na onde? No 301, ó, mais uma vez. Então vai aparecer, ó, só contar, gente, ó. 20, 40, 60, com 100, 160, com 161, letra C. Se fosse o 5, se no lugar do 1, o algarismo fosse o algarismo 5, se fosse o algarismo 5, vocês concordam se fosse, botar aqui, ó, o algarismo 5 só seria 60 vezes, porque veja, do 1 até o 99 ia aparecer o 5 20 vezes, na unidade, na dezena. Aqui também 20 vezes, aqui também 20 vezes. Aqui, ó, já tem 60. Ele só ia aparecer 100 vezes, por exemplo, do 500 até o 599. Mas não tem. E outra, aqui do 300 até o 304, o 5 não aparece. Então, se fosse o 5, só seria 60 vezes. Isso a gente bate no curso, gente. Isso cai. IDECAM, Sebrasp, Selecom. Tá vendo, galera? Show de bola! E, gente, a última. Tirei o print aí da prova. Ó, quanto é isso aí? Expressão numérica, né? Tem que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. 1/2 mais 1/3. Galerinha, quem já assistiu aqui do tio, o método do peixinho, para somar frações ou subtrair frações com denominadores diferentes, sem precisar tirar o MMC, ó. Desenha o peixinho. O peixinho não é assim? O peixinho. Vamos lá. Multiplica aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E aí cruza, ó. Multiplique. 1 vezes 3, 3. Cruza. 2 vezes 1, 2. Né, soma? 3 mais 2 dá 5, ó. 5 sextos. Professor, se aqui fosse no lugar de mais, menos, ia ficar 3 menos 2. Então aqui vai dar 5 sextos, né? Aqui dentro do parêntese, ó, 5 sextos. Então vai ficar assim, ó. 4 quintos vezes quem? 5 sextos. Gente, quando eu vou fazer multiplicação de frações, ó, eu posso cancelar coisas iguais em cima e embaixo, ó. Vai ficar quanto? 4 sextos. Pessoal, tem 4 sextos? Não. Mas não são pares. Dá para dividir todo mundo por 2. Dá quanto aqui? 2 e embaixo? 3. 2 terços. O que é que a gente canta aí? Lady B. Lady B, Lady B, Lady B. Gente, assistam uma aula que teve aqui, tá? Do meio-dia das exatas, que são aulas todos os dias ao meio-dia, que a gente resolveu algumas questões de expressões numéricas e deu a dica lá do Pacocha, deu a dica do Pendas. Isso é importante. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, segue o Instagram, ó,
entra no grupo do Telegram e é isso. Muito obrigado. Quero ver aí pelo menos uns 500 comentários, viu? Um beijão. Se tiver, eu vou preparar algo especial. Vamos embora. Fui. Deus abençoe.